Olá, gente, a paz do Senhor. Eu sou a tia Eve do canal. Como é o nome do canal, Davi? Ele faz questão. Tia Eve, Davi Kids! Ele faz questão de falar e fica todo empolgado no dia que a gente vai gravar vídeo. E eu tô aqui para mais um vídeo para abençoar a vida de vocês, né? E de mim, tá? Esquece de mim não. E a gente vai fazer uma série de vídeos sobre as crianças da Bíblia. E eu vou começar com Joás, porque eu contei para as crianças lá da minha igreja essa semana, né? Ontem, na verdade, E, gente, sobre a história de Joás. Então eu vou aproveitar essa história que já está aqui na minha mão, está prontinha, e vamos começar. Mas nós vamos falar sobre todas as crianças da Bíblia, porque criança é importante sim, criança ganha almas para Jesus sim, Jesus se importa com as crianças sim, e o reino dos céus é das crianças sim. Como tá aqui, ó. Deixe vir a minhas pequeninos e não os impeçais, porque todos traz o reino de Deus. Amém! E, gente, eu tenho uma coisinha aqui. Ah, é o Juquinha. Davi tá mostrando o Juquinha, né? E naquela história passada, foi passado? Uhum. E quando você faz isso aqui, vocês acham que ele ficou bonito, gente? Você acha que ele ficou bonito? É, o Juquinha depois é uma outra história que o Davi que vai contar do Juquinha, né, Davi? Ei! Agora vamos pro que interessa, vamos para a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia de vocês Se você não tiver, só ouve. em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo bastante. 2, que fala assim, 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 2, que fala assim: era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. Amém? Essa Bíblia, eu gosto muito desta Bíblia aqui, que é a Bíblia, né? É a Bíblia de estudos. Do recursos para o Ministério Infantil. Com Isso. Essa Bíblia, ela é uma bênção, ela tem estudos, ela tem explicações, ela tem detalhes, ela tem orientações, ela tem dicas, né? Então, é uma Bíblia que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de vocês. Vamos lá para a história do menino Joás, o menino que foi rei com apenas 7 anos de idade. Joás, ele era filho do rei Acasias. E esse rei Acasias, ele era um rei muito ruim. Que ele era orientado pela mãe dele, a rainha Atalia. E eles eram da casa de Acabe e Jezebel. E a gente sabe que Jezebel foi uma rainha que só fez coisas, e ela e Acabe, né, o rei, só fizeram coisas que desagradavam ao Senhor. E ninguém manda em uma batalha, ele morreu. Perdeu todo. Que faziam coisas que desagradavam ao Senhor, que acendiam a ira de Deus, porque eram coisas que eram contra os mandamentos, contra os princípios de Deus. Deus queria abençoar, mas não podia abençoar, porque eles só faziam coisas que desagradavam. Assim era o rei Acasias, e era orientado pela sua mãe, né, a rainha Atalia. E ele morreu numa batalha. Quando a mãe dele, a rainha Atalia, ficou sabendo que o filho dela estava morto, o que ela fez, crianças? Mataram todos ela os mandou essa rainha, né, má, ela mandou matar todos os descendentes dela. Mandou que os soldados matassem os descendentes, os próprios netos dela. Que rainha má, não é mesmo? Como que pode uma avó mandar matar os netos? Ah, mas Deus tem os seus planos. Nada foge aos olhos do Senhor. Deus está atento a tudo que acontece. E o que ele fez? Ele colocou no coração
da tia de Joás, que era filho do rei Acasias, e do esposo dela, o profeta Joiada. Eles raptaram Joás, mas sem a rainha saber. Eles raptaram. Porque senão ia matar também. Eles raptaram Joás e levaram ele lá para o templo do Senhor, escondidinho, sem a rainha saber. Senão ia matar. Senão ela ia mandar matar ele também. E levaram Joás para lá escondido. E cuidaram de Joás em secreto. Também deram comida para ele, ou que vocês também alimentaram Joás, o corpo e o espírito também. Como assim, tia, alimentou o espírito? Falou de Deus para eles, para o Joás. Ensinou o que era agradável aos olhos do Senhor. Ensinou a ser uma criança que era uma criança que conhecia, sabia o que Deus gostava e o que Deus não gostava, o que Deus aprovava e o que Deus não aprovava. Afinal, ele estava sendo criado por um profeta, né? Então, enquanto ele estava sendo criado pelo profeta, o reinado da rainha estava lá, sendo um reinado que acendia a ira de Deus. Eles adoravam deuses estranhos, construíam altares para outros deuses. Vocês estão vendo bezerro de ouro. Esses deuses nem sei o nome. Construíam altares para outros deuses, desprezavam o Senhor. E quem a gente tem que adorar? Só a mamãe, a Jesus. Nós só temos que adorar a Deus, mas eles não estavam lembrando disso não. Estavam fazendo o que não era reto aos olhos do Senhor. O que é isso, tia? Não era reto? Não agradava a Deus. Faziam só coisas que desagradavam a Deus. E Deus ficava muito triste. E ele ficou zangado com aquele povo. E aí, a ira do Senhor ia se acender para aquele povo. Mas gente, chegou um momento que o profeta Joiada falou bem assim: chega essa rainha ficar nesse reinado que adorando deuses e influenciando o povo também a fazer coisas que desagradam a Deus. Chegou a hora de Joás, o verdadeiro rei, reinar. E foi o que o profeta fez. Ele fez aliança com os comandantes do exército para protegerem Joás, para formar, uma fila protegendo. Imagina, gente, uma criança de 7 anos, aquele monte de soldado em volta, e ele sendo levado lá para o templo do Senhor, perto da coluna, que era ali o lugar onde os reis eram ungidos, reis, e chegando lá, protegido pelo exército de Judá, o que aconteceu? Joás, espera só um pouquinho, meu filho. Joás foi ungido rei de Judá. Ele foi ungido pelo profeta Joiada. E o povo começou a gritar: viva o rei, viva o rei, viva o rei. Tocarem trombetas. Imagina para uma criança de 7 anos isso tudo. Essa responsabilidade de ser o rei. Imagina você ser agora presidente do Brasil. Meu Deus, vou correr. Já pensou? Vou correr. Eu creio que não foi fácil para Joás, né? Mas ele tinha... O profeta estava do lado dele, né? Claro. Mas ele tinha do lado dele um profeta, um homem de Deus, que estava ali para protegê-lo, para orientá-lo conforme as orientações do Senhor. E eu creio que ele ficou com medo, mas ao mesmo tempo ficou seguro, porque sabia que era a obra de Deus, que era a vontade de Deus. E a rainha vendo isso, espera só um pouquinho, filho. E a rainha vendo isso lá do castelo, começou a gritar: traição, traição. Vê se pode, crianças. Depois de tudo que ela fez, ela se achou traída ainda. Olha só. Começou a gritar: traição, traição, traição. Mas ele foi coroado rei. Ela foi pega pelos soldados e levada para fora do templo. E ela foi morta fora do templo de Deus. E Joás foi feito ungido rei de Judá, né, Davi? Espera só um pouquinho. Foi ungido rei de Judá. Davi fica ansioso, né, para falar da história, porque ele sabe a história, né, Davi? Ele foi ungido rei de Judá,
com 7 aninhos, gente. Imagina a sua idade, né, Davi? A idade do Davi, um rei. E ele reinou 40 anos, durante 40, Gente. muito tempo, né? E, gente... E quem que estava do lado dele, Davi, ajudando ele? O profeta Joiada. Gente... Ajudando ele, orientando ele. Falando eles que tinha que falar. falando o que tinha que fazer. Eles destruíram todos os altares, né, Davi? Destruíram tudo que a avó, que a rainha e que o pai também tinham levantado. Isso, para adorar outros deuses. Eles destruíram tudo. O templo, eles consertaram o templo, chamou pedreiros, carpinteiros, deixou o templo do Senhor tudo muito lindo, organizou o templo, tudo orientado pelo profeta Joiada, né, Davi? Sim. E quanto tempo que o profeta Joiada ficou vivo, Davi? Você lembra? Ele ficou vivo durante 130 anos. E ele ficou ali do lado de Joás, ali, ó, desde Joás pequenininho, rei, até adulto, né? Até a morte dele, ele ficou ali do lado de Joás, orientando, falando o que era certo, o que não era certo. E, gente... Quando ele morreu, gente... Ele virou adulto. Joás já estava... Esqueceu tudo! Isso. Fica aqui pertinho da mamãe para falar. Tudo! Quando o profeta Joiada morreu, Joás já era adulto, né? Esqueceu ele já sabia. tudo. Ele já sabia o que era certo, o que era errado. E quando ele morreu, quando o profeta morreu, como o Davi falou, ele esqueceu tudo. Levantou, tá de volta. Esqueceu tudo de bom que o profeta ensinou para ele. De novo, ele levantou altares que não eram de Deus, né? Para deuses estranhos. Começou a adorar deuses estranhos de novo, fazer coisas que não agradavam a Deus. Mas, tia, o que é isso, deuses estranhos? Deuses estranhos são demônios. Porque o único que tem que ser adorado é quem, Davi? Jesus e Deus. Isso, só eles que têm que ser adorados. A gente não pode esquecer mais disso. Gente, Joás, mais um. A gente não tem que adorar nenhuma imagem, nenhum outro Deus. Só Deus, porque foi Jesus que veio aqui na terra e morreu e ressuscitou por amor a nós. Só Ele é digno de honra, de glória e de louvor. E esse povo aqui não estava adorando a Deus. Ele estava adorando a demônios, construindo altares. Eles esqueceram de tudo que Deus fez para eles, de tudo de bom que Deus fez, que Deus os libertou, os pais deles, lá do Egito, quando o faraó, lembra da história do faraó? Que eles foram libertos. Eu adoro essa história. Que eles foram libertos por Moisés, né? Que passou o Mar Vermelho, passou pelo deserto e Deus era com eles o tempo inteiro. Eles esqueceram disso tudo, esqueceram de tudo isso e adorou a deuses estranhos, demônios. E com certeza Deus ficou triste com Joás, porque Joás sabia o que era certo. Como eu contei ontem para as crianças. Mas tia, se ele sabia o que era certo, por que ele fez o que era errado? É uma boa pergunta, não é, criança? Muitas vezes você sabe o que é certo. Você sabe que não pode responder a mamãe. Você sabe que não pode contar mentira. Você sabe que você não pode roubar a coisa do coleguinha sem pedir a ele, né? Que quando a gente pega sem pedir, é roubo. Mesmo que seja uma borrachinha. Quando a gente pega sem pedir, é roubo. A gente sabe disso. E criança não é ladrão. Ninguém pode ser ladrão, né? Sabe disso, mas às vezes faz, não é mesmo? A gente é tentado o tempo inteiro a fazer coisas erradas. Eu sei que é difícil, todo mundo peca, né? Na Bíblia está escrito que nós somos... Ninguém não peca. Na Bíblia está escrito que nós somos pecadores. Mas o perdão do Senhor, Ele nos livra quando a gente pede perdão a Deus.
pelos nossos pecados, E lembra perdão com um coração sincero, com fé. Deus faz o que com o nosso pecado, Davi? Ele lança onde? No mar do esquecimento. No mar do esquecimento. E, gente, vocês lembram da história de Caim e Abel? Que Caim fez uma coisa horrível. Que Caim matou o irmão dele, o Abel, Horrível. né? Pois é. Então, e não se arrependeu, né? Então, é assim, quando a gente faz alguma coisa errada, se você fez uma coisa errada, que você sabe que é errado, pegou aquele troco que o vovô pediu para você ir lá na padaria comprar o pão e sobrou um troco, você colocou o troco no bolso e falou pro vovô que não tinha troco. Isso é roubo, isso tá errado. Isso é roubo não. É roubo isso, quando a gente pega o troco sem pedir. É roubo. Você tem que pedir perdão ao Senhor agora. Pede perdão e não faça mais. Pede ao Senhor para te ajudar. Assim, Senhor, me ajuda a não fazer mais isso, porque eu sei que isso desagrada ao Senhor. Me perdoa, Senhor. Eu quero ser diferente a partir de agora. Faça essa oração, que o Senhor vai te perdoar e Ele vai te ajudar toda vez que você tiver próximo a cometer um pecado. Deus fala no nosso coração e Ele fala no coração da criança também, que é pecado, que não faça isso. Quando você vai fazer uma coisa errada, que você sente no seu coração que não é para fazer, é Deus falando com você. Não faça que é pecado. Amém? E assim, às vezes, as pessoas se aproximam da gente, como aconteceu lá com Joás. Né? Ele aprendeu tudo que era bom, tudo Depois que era... ele esqueceu tudo. Ele, na verdade, ele não esqueceu, né? Ele sabia o que era errado, porque não tem como esquecer, não é mesmo? A não ser que a pessoa esteja doente, tem algum problema na cabeça e esquece das coisas. Aí é diferente, né? Mas nesse caso, Joás não estava doente. Ele não esqueceu, ele deixou para lá. Porque quando chega pessoas perto da gente... Às vezes vem pessoas com assim, ó, com a carinha boazinha, né? Chega perto da gente, falando assim, com a criança assim, tem problema você fazer isso não. E Deus Por não fala no exemplo, deixa coração. eu dar um exemplo para vocês. De criança, menina ou menino ficar tirando fotos sensuais. O que é foto sensual, tia? Aquelas fotos com pouca roupa ou sem nenhuma roupa, ou fotos fazendo caras e poses que não são de crianças. E tem gente que tira foto assim, ó. Tem criança, deixa eu me concluir aqui, Davi. Aí chega uma pessoa e fala pra você assim, não tem problema não, você é só uma criança. Criança, não tem problema, criança pode fazer tudo. Não tem problema, pode tirar. Essas pessoas com essa cara boazinha, mas aqui ó, com uma sombra, negra. Por quê? O que é isso, tia? Pessoas que falam para vocês fazer o que é certo, o que é errado, como se fosse certo. Faz a gente, às vezes, entender o que é errado como se fosse certo. São pessoas que querem ver o nosso mal. São pessoas de duas caras, que estão ali rindo, dando conselhos, como se fossem bons, mas na verdade elas querem nos magoar o nosso coração, fazer com que a gente se afaste de Deus. E quando a gente está longe de Deus, é perigoso, porque quando Deus se afasta da gente, porque a gente que faz Deus se afastar com o pecado, coisas horríveis podem acontecer. Quando nós não temos a proteção do Senhor. Mas Ele está lá, ó, todo momento, a todo minuto, a todo segundo. Quando a gente pede socorro, quando a gente pede perdão, Ele está prontamente ali para ajudar. A todo momento, a qualquer hora, a qualquer minuto, a qualquer segundo. Então, tenha cuidado com as pessoas que você anda. E, gente, tenha cuidado com os conselhos de... não tem problema não, você é só uma criança, é só um pecadinho. Cuidado, ouça a voz de Deus falar no seu coração. E quando você sentir
que alguém te fez um convite ou uma proposta que você sabe que você sente que é errado, mas às vezes você tem medo de falar não, conte para a mamãe, conte ou para o papai ou para a titia, conte para alguém que você tenha confiança, ou para o pastor, ou para a tia da igreja, uma pessoa que te passa confiança. Conte para ela te orientar, pede socorro e conte para Deus também. Se ajoelha lá no seu quarto e fala para Jesus, como você está falando como um coleguinha, porque Jesus é o nosso amigo. A oração é conversar com Deus. Conversa com Ele, que Ele vai te orientar, que Ele vai acalmar o seu coração e vai te orientar a fazer o que é certo, tá bom? Pra gente não fazer, pra vocês não fazerem como Joás, né? Que aprendeu tudo o que era certo, depois fez o que era errado e teve um fim triste porque ele morreu. Ele foi assassinado por causa desse monte de erro que ele cometeu. Amém? Você quer falar, Davi? Vem aqui pra você falar. Gente, quem gosta de coisa saudável? Ah, tá. O Davi quer falar, quer mostrar umas frutas, mas isso aí é num outro vídeo, tá bom, Davi? Que agora a gente tá terminando esse vídeo, porque senão ele vai ficar muito grande. Vem, Davi, vem despedir do pessoal. A paz do Senhor, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! Paz do Senhor.